Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 24 de maio de 2026, horário 4 horas da madrugada, 47 minutos. O juiz da Vara de Justiça dos Estados Unidos, através da investigação do Dodge, efetiva que os Clinton submeteram, como também Obama, ao delipêndio das fundações financeiras do Tesouro dos Estados Unidos da América, à custa de benefícios à população americana a serem utilizados nas suas ostentações. A família Clinton, eles têm que entregar 1.700.000.000, ou seja, 1.700.000.000 de dólares aos cofres do Tesouro dos Estados Unidos da América. Este crime foi cometido em 2010 na ostentação, e também o Biden, que perdoou o filho de remessas de bilhões à Ucrânia e fazer operações com a Europa, ele vai ter que ressarcir também todo o dinheiro. E o Obama também. Somam trilhões de dólares. Isto tudo descoberto pelo Dodge. Com relação ao Banco Master no Brasil, o montante até agora apurado pela Justiça brasileira supera 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Está envolvida todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. 3 juízes estão isentos. 3 ministros. O restante está todo mundo complicado. Também juízes auxiliares, também toda a membresia do Supremo Tribunal de Justiça. Primeira, segunda, terceira, quarta região. Todos envolvidos. Então a membresia do Judiciário vai ter que se expor, porque o montante do Master supera o quinquilhão de bilhões, de milhões de reais. E tudo pela securitização da dívida. O mesmo processo que foi feito com Fernando Henrique Cardoso foi feito com os precatórios do planeta. O default é imensurável. Então, o dinheiro já está sendo rastreado pelas agências de inteligência lá fora nos Estados Unidos da América. Chegou-se ao BNDES. Então queremos dizer a você, falsa identidade, espião chinês que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, e vocês aí do pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, você Gilmar Mendes, filho da puta, jagunço matador, você Alcolumbre, você Hugo Mota, senadores, deputados federais, partidos políticos, todos vocês serão passados para o pelotão de fuzilamento. O crime é muito grave. Então nós estamos em guerra na América Latina, já encontramos todos os procedimentos na Tríplice Fronteira, temos a lavagem de dinheiro utilizando a estrutura do governo federal de primeiro e segundo escalão deste impostor, óbito Luiz Inácio Lula da Silva,
espião chinês, com o Comitê Chinês, estabelecido no Brasil. Então também pegamos o México, toda a infraestrutura do México, todas as bases militares da Rússia, também na Venezuela. Estamos todos prontos e já estamos agindo, como também estamos agindo nos Estados Unidos da América. E já estamos soltando a bombinha, se já soltamos, no Irã. Estamos entendidos? Então tudo isto vai vir hoje. Meu Pix de sobrevivência é 21997420789. Nos ajudem. Atenção, atenção. No momento, 11 horas 43 minutos do dia 24 de maio de 2026. Todo o mercado de SWIFT do Sistema Operacional Global está totalmente monitorado pelos operadores de 60 agências de inteligência especialistas nas compensações e formas de pagamentos das mais diversas. Então, nós já sabemos onde se encontram localizados os capitais. Todas as formas de transmissão de dados, que é justamente os cabos submarinos, eles estão comprometidos para o maior default entre os operadores do BRICS e os operadores da Europa, Ásia e Vietnã. Eles querem sumir com esse dado de login. Mas se eles fizerem isso, ou seja, se eles destruírem a transmissão de dados, deleta todo o patrimônio global de capital transferido, mas não deleta o procedimento das 60 agências de inteligência. E todas elas procedem ao resgate financeiro global. Ou seja, todos esses dados de login, que são créditos de tesouro, já desviado não vamos dizer assim, eles se perderam, entraram no meio do SWIFT, da Huawei, entraram no meio da alianças de engenharias de compensação financeira e eles ficaram perdidos na nuvem. O dinheiro todo está na nuvem. Então, eles não têm como operacionalizar a nuvem porque o IA chinês não está funcionando. O IA europeu não funciona. O IA estabelecido pela Malásia não funciona. Então, o operador quântico, que é logístico de 60 agências de inteligência, está funcionando. Então, ele arrestou pelo artigo 301, sem necessidade de jurisprudência, é o capital do narcotráfico terrorista global, dos diversos planos Marshall, do delito cometido por bancos domésticos, por bancos centrais da Suíça, de Basileia, a mando de Agustin Kartner, e também Agustin Kartner, todas as fintechs dele, todo o capital dele está sendo arrestado. Ele está com o cu na mão. Por quê? Porque sempre se permitiu que o Brasil, todos os países, usufruíssem do GPS. O sujeito não pagava. Por quê? Porque tinha lá um satélite que era de graça, todo mundo podia utilizar, nunca ninguém pagou nada por ele. Tinha que pagar, mas não pagaram. Então agora estão todos na mão do capitalista universal, os Estados Unidos da América. Então, está já determinado que todo aquele que quiser pedir emprestado dinheiro aos Estados Unidos da América tem que demonstrar
cooperação. Tem que mostrar as suas intenções, porque o dinheiro não existe mais. Não está mais o dinheiro do Luiz Inácio Lula da Silva, dos ministros do partido político, foi tudo confiscado pelo artigo 301. E são provas de crimes financeiros globais. Entenderam? Então, o meu Pix, 21997420789. Estamos entendidos? Então vocês, emissora de televisão, não têm dinheiro. Todas as repetidoras, por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas nessa teia de relações de Porcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem por interlocutores do ministro André Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. Sob reserva, o ministro disse à reportagem que Mendonça deveria ter cuidado para não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e os integrantes a uma nova onda de ataques. E o jornal também registra que esses interlocutores lembram, do caso da Lava Jato, em que havia um grande anseio da opinião pública, mas que isso talvez não tenha sido conduzido da melhor forma. Olha, em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Porcaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Portanto, o Daniel Porcaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando, porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, e com a possibilidade de que esse acordo de fato seja formalizado. E olha o vídeo que eu acabei de receber de uma patriota exilada, mãe de 4 filhos, também perseguida por Moraes. Ó, Salomão, mudei hoje, aqui é o espaço, graças a você, que é um cantinho aqui no fundo de uma casa. Ó, meu amigo, com o dinheirinho que você mandou, sobrou da mudança, consegui comprar umas coisinhas para mim comer, comprei pão, graças a você, banana. Só não comprei leite porque não tem geladeira, comprei água. Aqui, ó, ganhei de uma vizinha. Então assim, ó, aqui é a minha toalhinha, eu tomo banho lá fora, tem um banheiro que a moça deixou eu usar. Aqui é o meu cantinho que eu vou dormir, consegui trazer uma cobertinha. E aqui, ó, minha Bíblia que tá sempre comigo. Ela que me dá força. É meu amigo tão difícil. Eu não quero nem dinheiro, não tô pedindo nem dinheiro. Eu só queria que você me ajudasse comprando uma geladeirinha usada, um fogão, mesmo que seja de 2 bocas. Porque eu preciso muito colocar uma água dentro da geladeira. Eu não sou nenhuma criminosa. Eu só peço a ajuda de vocês. Eu só quero uma geladeira, um fogão. Me ajudem, por favor. Eu recebi aqui também um print, só para você ter noção da desumanidade, da gravidade da situação. Ela foi expulsa, teve que sair de onde estava morando, porque atrasou acho que 4 ou 5 meses de aluguel e não tinha o que fazer. Eu sou um exilado político, estou numa situação tão difícil quanto, mas eu pude compartilhar um pouco do que eu tenho com ela, eu ajudei ela a se mudar, fazer uma comprinha para ela, e nesse pequeno quarto que ela arrumou para morar a partir de agora, que tomar banho lá fora, no quintal, gente, assim, é surreal. Quando eu vi a ligação por vídeo, eu desacreditei. Mas enfim, ela precisa muito, gente, de pelo menos uma geladeira pequenininha, acho que é mini que fala, um fogão de 1 boca para ela pelo menos poder cozinhar, fazer um arroz, um feijão tropeiro, guardar carne, guardar leite na geladeira, gente. Eu não tenho como eu fazer isso sozinho. A ajuda que eu mandei para ela foi de 450 mil guaranis, tá como se fosse uns 320 reais, mais ou menos. Até porque eu não posso fazer muito, eu também sou exilado, eu também vivo de ajuda. Mas quando ela me ligou chorando, eu garanti que eu faria um vídeo para pedir essa ajuda para ela. Então, gente, vamos ajudar, eu me comprometo a mandar mais 20 reais, é o que eu posso, para ajudar ela a comprar uma geladeira usada, gente, um fogão de 1 boca,
E se você puder estar vendo esse vídeo, mande R$1, R$10, R$20. Mande esse vídeo para alguém, para o seu pastor, para o seu tio, para o seu esposo, para a sua namorada. Gente, mande, compartilhe, não custa, ponha nos seus stories, porque, gente, é uma patriota. É uma mulher, uma senhora, mãe de 4 filhos em outro país, precisando de uma geladeira e um fogão e não tem. Porque está abandonada com tudo bloqueado. Você pode mandar qualquer valor à sua oferta aqui nessa chave, é o CPF 318-649-03830, repetindo, 318-649-03830, em nome de Luciana Inácio dos Santos, e o Banco é o Inter. Toda a ajuda que entrar nessa conta de hoje para amanhã vai ser para ajudar a comprar um fogão de uma boca, uma geladeira nem que for usada, que funcione só a parte de baixo, para ela pelo menos conseguir se manter, gente, um mínimo, que é água gelada, uma comida bem feita, enfim. Então, se Deus tocar no seu coração, eu creio que Deus vai tocar, ajude. Podia ser você, podia ser sua mãe, que bom que não é, mas socorra quem está precisando, faça como eu. Se eu, exilado, vivendo de ajuda, conseguir ajudar um pouco, você também consegue. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, aqui tá a chave. O desgoverno do Lula só sabe resolver as coisas assim, na canetada. Nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Então nós, no Brasil, queremos dizer alto e bom som: o ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. Nós vamos trabalhar muito na regulação, sabe, de todas as plataformas. Nessa semana, Lula pediu voto ilegalmente em evento oficial do governo. Agora regulamentou quem controla as redes sociais. Coincidência? Por canetada, sem passar pelo Congresso, Lula assinou 2 decretos que colocam um órgão do governo como fiscal das redes sociais no Brasil. A ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, indicada pelo Planalto, passa a ter poder de fiscalizar, notificar e punir as plataformas. E a pergunta que não quer calar: a gente sabe que é conteúdo criminoso, isso é ponto pacífico, mas quem vai definir o que é ataque à democracia? Quem vai definir o que é liberdade de expressão? O mesmo governo que pediu o voto antes do prazo? O mesmo governo que criou o Ministério da Verdade na AGU, esse órgão que serve para remover conteúdo sem ordem judicial? E fico alerta: quando o governo passa a intimidar plataformas com punições regulatórias, elas passam a remover conteúdo de forma mais agressiva. Para quê? Para evitar multas. Isso tem nome: censura preventiva. Em regimes democráticos, não cabe ao governo definir o que pode e o que não pode circular nas redes, especialmente há 5 meses da eleição. Liberdade de expressão deve ser plena, absoluta e nunca é negociável. Se você concorda, compartilhe esse vídeo enquanto você ainda pode. As informações do que aconteceu e que a gente já sabe é o seguinte: logo depois das 6 horas do horário de Washington, 7 horas do horário de Brasília, vários jornalistas estavam trabalhando ali no jardim da Casa Branca, como é normal, é corriqueiro, e se ouviu mais de 20 tiros, um atrás do outro, muito próximos da Casa Branca. Não dentro do terreno da Casa Branca, mas muito próximos a talvez uma quadra ali do jardim da Casa Branca. E o que se sabe é que esses jornalistas foram retirados dali pelo serviço secreto, foram levados para a sala de imprensa e foram colocados em lockdown. O serviço secreto, a informação mais recente que a gente tem é que o serviço secreto já encontrou uma pessoa, já prendeu uma pessoa que teria sido responsável por esses tiros, ou pelo menos suspeita por realizar esses tiros. O presidente americano Donald Trump estava na Casa Branca desde as 4 horas da tarde, quer dizer, 2 horas antes desses tiros acontecerem, serem ouvidos, foi colocado em um lugar seguro, ainda não fez nenhuma postagem, pelo menos até o momento, até porque se o presidente é colocado em um lugar seguro, não vai estar fazendo esse tipo de comunicação com o mundo exterior. E o que a gente sabe é que esse lockdown da Casa Branca foi retirado agora há pouco, o que dá a entender que o Serviço Secreto e o FBI, que também está presente, segundo uma postagem do diretor do FBI, Kash Patel, o FBI está lá para dar apoio ao Serviço Secreto. A gente vê as imagens aí da Casa Branca, inclusive com 2 atiradores de elite trabalhando ali no teto da Casa Branca. O que a gente sabe é que o lockdown já foi retirado. As informações do que aconteceu e que a gente já sabe é o seguinte: logo depois das 6 horas do horário de Washington, 7 horas do horário de Brasília, vários jornalistas estavam trabalhando ali no jardim da Casa Branca, como é normal, é corriqueiro, e se ouviu mais de 20 tiros, um atrás do outro, muito próximos da Casa Branca. Não dentro do terreno da Casa Branca, mas muito próximos a talvez uma quadra ali do jardim da Casa Branca. E o que se sabe é que
esses jornalistas foram retirados dali pelo serviço secreto, foram levados para a sala de imprensa e foram colocados em lockdown. O serviço secreto, a informação mais recente que a gente tem é que o serviço secreto já encontrou uma pessoa, já prendeu uma pessoa que teria sido responsável por esses tiros, ou pelo menos suspeita por realizar esses tiros. O presidente americano Donald Trump estava na Casa Branca desde as 4 horas da tarde, quer dizer, 2 horas antes desses tiros acontecerem, serem ouvidos, foi colocado em um lugar seguro, ainda não fez nenhuma postagem, pelo menos até o momento, até porque se o presidente é colocado em um lugar seguro, não vai estar fazendo esse tipo de comunicação com o mundo exterior. E o que a gente sabe é que esse lockdown da Casa Branca foi retirado agora há pouco, o que dá a entender que o Serviço Secreto e o FBI, que também está presente, segundo uma postagem do diretor do FBI, Kash Patel, o FBI está lá para dar apoio ao Serviço Secreto. A gente vê as imagens aí da Casa Branca, inclusive com 2 atiradores de elite trabalhando ali no teto da Casa Branca. O que a gente sabe é que o lockdown já foi retirado. Enquanto o mundo inteiro fala de guerra, Israel está tentando curar cérebros. Você sabia que Israel acaba de se tornar referência mundial em uma tecnologia que pode mudar completamente o futuro da medicina? A chamada terapia hiperbárica avançada. Parece filme de ficção científica, mas já está sendo usada para ajudar soldados com trauma de guerra, vítimas de AVC, pessoas com lesão cerebral e até casos de envelhecimento cognitivo. Tudo isso dentro da câmara de oxigênio de pressão altíssima. Enquanto terroristas investem bilhões em destruição, Israel investe bilhões para fazer pessoas voltarem a viver. E o mais impressionante? Pesquisadores israelenses estão mostrando resultados que muitos médicos diziam ser impossível: regeneração cerebral, melhora de memória e recuperação neurológica. O pequeno país que vive sob ameaça constante não parou de inovar nem um segundo. Israel não exporta apenas tecnologia militar. Israel exporta vida, ciência, esperança, futuro. E talvez seja exatamente isso que incomoda tanta gente. Isso foi 1 minuto de conhecimento e amanhã tem mais. A Rússia está atacando a Ucrânia nesse exato momento. Eles acabaram de ativar os seus mísseis hipersônicos numa resposta mais violenta do ano contra a Ucrânia. O Putin foi com força total em cima da Ucrânia depois que a Ucrânia fez aquele ataque. Semana passada que eu fiz vídeo aqui, foi um dos maiores ataques que a Ucrânia fez na Rússia desde o início dessa guerra. E aí o Putin enviou uma onda massiva de mísseis balísticos e drones atingindo o coração da capital da Ucrânia, destruindo escolas, escritórios, deixando dezenas de vítimas sobre os escombros. Esse nível de destruição que o Putin fez hoje, cara, tá mandando um recado bem claro pra Zelensky. Você cruzou uma linha vermelha que não deveria cruzar, que a gente tá te retaliando. Meu irmão, deixa sua opinião sincera aqui nos comentários. Essa guerra já dura mais de 4 anos. La CIA trabajó durante años con uno de los hombres más peligrosos de América Latina. Su nombre era Manuel Noriega. Mientras públicamente hablaba de patriotismo y poder militar, en secreto, mantenía conexiones con inteligencia estadounidense. Todo ocurría durante la Guerra Fría, cuando Washington necesitaba control, información y aliados en Latinoamérica. Y Panamá era demasiado importante, por el canal, por su posición estratégica y por las operaciones secretas que se movían en toda la región. Según investigaciones posteriores, Noriega colaboraba con operaciones de inteligencia, compartía información y mantenía contactos directos con agentes estadounidenses. Mientras tanto, las acusaciones de corrupción, narcotráfico y abuso de poder ya comenzaban a crecer. Pero durante años, nadie parecía detenerlo, porque mientras fuera útil, Washington siguió trabajando con él. Y ahí nació una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Cuántos secretos sabía realmente Manuel Noriega sobre la CIA y América Latina? En la siguiente parte, cómo el aliado de Washington terminó convirtiéndose en su enemigo. Você vai entender agora a cronologia dessa mega operação. 2.500 policiais militares e civis foram às ruas ainda na madrugada. Às 6 horas da manhã, o confronto com os criminosos começou. As equipes da polícia se dividiram e fizeram incursões em 5 áreas diferentes, nos complexos do Alemão e da Penha.
às 7h30 da manhã, criminosos usaram drones para soltar bombas e atacar policiais. Por volta de 8 horas, esse grupo foi flagrado fugindo pela mata. Perto das 9 da manhã, os primeiros presos começavam a chegar à delegacia. Até o fim da operação, foram apreendidos, com eles, 93 fuzis e mais de 1 tonelada de drogas. No início da tarde, policiais prenderam Belão do Quitungo, braço direito de uma das lideranças do Comando Vermelho. Ao mesmo tempo em que a operação acontecia, a circulação de ônibus na cidade começava a ser interrompida ou alterada. Motoristas também sentiram os impactos da operação nas vias expressas. A linha amarela foi interditada por volta de 1 da tarde. 1 hora depois, foi a vez da linha vermelha. A Avenida Brasil também sofreu interdições pouco depois das 2 da tarde. Perto das 4 horas, as secretarias municipal e estadual de educação divulgavam um balanço de 83 escolas com aulas suspensas. Segundo o secretário de Estado da Polícia Militar do Rio, o confronto dos policiais com criminosos só terminou ontem por volta das 9 horas da noite. Les estoy diciéndole, mandándole el mensaje en español, que lo más inteligente para usted, que tiene 95 años, para su nieto, para su hijo y para su hija, que todos los Castros se vayan, porque presten la atención a las palabras del presidente Trump. Y si usted no le está prestando atención a los 95 años, es un irresponsable en no pensar en su hijo y en su nieto. Porque si se quedan y llegan las fuerzas de democracia, entonces no vamos a tener la misma misericordia que estamos teniendo con usted. Por eso mire a Maduro. Maduro es el mejor ejemplo. Estamos hablando de un señor en la Casa Blanca que es su último término y que lo que quiere es llegar a la historia dejando al hemisferio occidental libre. Ya lo hizo en Venezuela, ahora lo va a hacer en Cuba y el próximo es Nicaragua. Va a dejar el hemisferio libre, lleno de amigos y de prosperidad. No me gustaría. Yo creo que él merece la justicia, pero también, como dijo el senador Scott, que si es mejor para los Estados Unidos y también para el pueblo cubano que se vayan, para establecer la libertad y democracia, bueno, que se vayan. Me tengo que tragar, ¿sabes? Que no me gusta, pero algunas veces tienes que hacer lo que es responsable y lo mejor para el pueblo. Y lo mejor para el pueblo es que se vayan. Pero también, lo que yo deseo, que se quede toda su vida en la cárcel, porque eso es la justicia. Pero en ese sentido, sí, lo voy a aceptar. Ya, dígame. ¿Cómo absolutamente no apoyarían una transición con un pseudo gobierno, con un pseudo régimen que venga también de ellos? ¿Cómo debería verse la transición hacia una Cuba libre? Esa es una muy buena pregunta y nadie sabe verdaderamente la respuesta. Yo estoy de acuerdo con mi colega, que a nosotros nos gustaría que Raúl Castro se muriera en la cárcel. Hacía rato que había que meterlo en la cárcel, pero no había habido ninguna otra administración americana que quería ayudar al pueblo cubano a liberarse de estos sátrapas. Estoy de acuerdo con Carlos Jiménez, que si lo mejor para los Estados Unidos y para el pueblo cubano, los 11 millones de esclavos que viven ahora en la isla, es que estos señores se vayan. Quiero decir, es la familia entera, no son muchos, porque el resto no significa nada. Entonces nosotros estamos de acuerdo, y estoy segura que estoy hablando por la gente que vota, la gente del Distrito 27, de que no nos gustaría, sería espantoso, pero si es lo mejor para los Estados Unidos y para el pueblo cubano y para el futuro, para que el futuro y la libertad llegue más rápida, estuviéramos de acuerdo con... Hoje a gente tem uma bomba, o Trump está indo atrás do urânio que a Hillary e o Obama venderam para a Rússia. Para quem não sabe, o crime de traição à pátria aqui tem pena capital. Hoje a gente tem uma bomba, o Trump está indo atrás do urânio que a Hillary e o Obama venderam para a Rússia. Para quem não sabe, o crime de traição à pátria. E não é à toa, quando um banco quebra e passa a ser investigado pela Polícia Federal, ele não cai sozinho. No caso do Master, 800 mil credores caíram juntos. Muita gente. Mas para entender como isso aconteceu e por que tantas pessoas caíram, a gente precisa primeiro apresentar alguns conceitos de almanaque sobre esse universo. Por exemplo, CDB. Eu sei que você já viu esse nome em algum lugar do aplicativo do seu banco, mas você já parou para prestar atenção no que ele significa? CDB é aquilo que a gente chama de investimento de renda fixa. As letrinhas significam certificado de depósito bancário. Quando você compra um CDB, isso significa que você emprestou o dinheiro para o banco. O papel se inverte. É você quem recebe juros por isso. Quem mede quanto é esse juro?
No Brasil existe uma taxa que virou referência do mercado para esse tipo de coisa. Ela se chama CDI. CDI é o que um banco cobra do outro para emprestar dinheiro de um dia para o outro. Essa taxa entre eles é, na prática, o que o mercado usa como régua para dizer quanto custa o dinheiro no Brasil. Então, quando você vê um CDB que paga 110% do CDI, isso significa que ele paga 110% dessa taxa. Se o CDI está em 10% ao ano, um CDB de 110% do CDI vai te pagar 11% ao ano. Num CDB de um ano, colocou R$100, fica com 111, antes dos impostos. Para quem quer ganhar dinheiro rápido, não parece muita coisa. O problema é que quanto maior for o juro que o banco te oferecer, maior é o risco dele não conseguir te pagar de volta. Quando você vê um banco oferecendo um CDB muito acima do CDI, na prática ele está te dizendo que precisa pagar mais para conseguir captar dinheiro. Bancos grandes, conhecidos, com décadas de histórias, desses que aparecem no intervalo do jogo da seleção, geralmente não pagam muita coisa pelo CDB, algo próximo de 100%, 105% do CDI. O Banco Master chegou a vender CDB prometendo até 140% do CDI. Se o risco era tão alto assim, por que centenas de milhares de pessoas colocaram dinheiro nesse lugar? Por muitos motivos, mas parte disso porque existe no Brasil um negócio chamado FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC funciona como um seguro coletivo. Todos os bancos do país depositam dinheiro nele, e se algum banco quebra, é o FGC que entra e devolve o dinheiro dos investidores. Mas tudo tem limite, claro. O FGC garante até R$250 mil por CPF por instituição financeira, e com um teto, até R$1 milhão a cada 4 anos, somando todas as instituições que quebrarem nesse intervalo. Ou seja, você investiu R$100 mil em um CDB de um banco e o banco quebra. O FGC te devolve os 100 mil. Você investiu 300 mil no mesmo banco e o banco quebra. O FGC te devolve 250 mil. Você morre com 50 mil de prejuízo. Quando o negócio fica muito feio, entra em cena um procedimento chamado liquidação extrajudicial. Esse é o game over. Quando o Banco Central decreta liquidação extrajudicial, o banco para de funcionar na mesma hora. Não tem mais saque, não tem mais aplicação, é o fim da história. Depois disso, o Banco Central nomeia um liquidante, uma espécie de interventor que primeiro levanta quanto o banco deve e então quanto devem para o banco, para só assim organizar essa bagunça toda e tentar devolver o máximo possível para os credores, seguindo a ordem de prioridade que a lei estabelece. Foi isso que aconteceu no dia 18 de novembro de 2025. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial de todo o conglomerado macro. Isso significa o Banco Master, o Banco Master de Investimentos, o Left Bank e a Master Corretora de Câmbio. Tudo de uma vez. 800 mil credores acordaram e descobriram que o banco que eles apostavam as suas economias estava na mira da Polícia Federal. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who E por quê? Essa é a hora de conhecer o personagem principal dessa história. Esse é o Daniel Bueno Boccar, natural de Belo Horizonte, 42 anos, CEO e principal acionista do Banco Master. É o rosto desse sujeito que está espalhado em todas as matérias sobre esse escândalo. Boccar se aproximou do mercado financeiro em 2016, quando adquiriu uma fatia do Banco Master de Minas Gerais, então comandado pela família Sabá. Em 2017, ele acertou um acordo para assumir o controle do banco. Em 2021, o rebatizou de Banco Master. Boccar conta que a mudança aconteceu porque ele queria reposicionar o banco no mercado. Foi só trocarem a placa que o Ministério Público apareceu na porta. Todo banco é obrigado a ter uma reserva de capital, uma espécie de colchão. Se as coisas derem errado, é esse dinheiro que amortece a queda. O Banco Central monitora isso o tempo todo. O problema é que, segundo o Ministério Público, a gestão do Máxima encontrou uma maneira de fazer esse colchão parecer maior do que era. Em 2014, o Máxima teria montado uma estrutura com fundos de investimento para simular a valorização de um ativo. O ativo em questão era participação numa empresa chamada FC Max
Max Promotora de Vendas, uma empresa do próprio grupo, controlada integralmente pelo banco. O MPF diz que o dinheiro que comprou as cotas do fundo era, no fim das contas, do próprio Máximo. Que o banco estava comprando uma empresa que era dele, com dinheiro que era dele e registrando como se isso fosse um negócio de verdade. O resultado aparecia nos ilustrativos como lucro, um lucro que não existia. Isso tem um nome no mercado, se chama ganho fictício. Em 2021, o Ministério Público Federal denunciou Sal Sabah, o antigo controlador do Máxima, e outros ex-gestores do banco à Justiça Federal de São Paulo. A acusação foi de gestão fraudulenta, prestação de informações falsas ao Banco Central e divulgação de dados inverídicos nos demonstrativos financeiros. A Justiça recebeu a denúncia, eles viraram réus e em abril de 2025, Sal Sabah foi condenado a 3 anos de reclusão em regime aberto. Mas cabia recurso, e há poucas semanas a Justiça Federal de São Paulo homologou um acordo entre ele e o Ministério Público. 2 anos de prestação de serviços comunitários e uma multa de R$100 mil. Parece o fim dessa história, mas Sal Sabah é só o início. Quando Porcaro assumiu o controle do Máximo em 2017, ele não só herdou um banco, mas uma ideia. Se você oferecer juro alto o suficiente, as pessoas vêm. E se o FGC garantir o dinheiro delas, elas não têm motivo para ter medo. Por um tempo a ideia vingou, e o dinheiro entrou. Muito dinheiro. Em 2019, o patrimônio líquido do Máximo era de R$200 milhões. Em 2024, já rebatizado como Master, chegou a 4,7 bilhões. Os ativos totais alcançaram os 86 bilhões de reais. Com esse dinheiro, Porcaro fazia o que os grandes bancos não fazem. Apostava em empresas problemáticas que, se voltassem a funcionar, renderiam uma fortuna. Enquanto o plano vingou, parecia jogada de gênio. Só que no fim de 2023, o Banco Central mudou as regras do jogo. E o modelo do Master ficou pressionado. A alteração mexeu em quanto capital um banco precisa ter para carregar certos ativos do balanço. Na prática, ficou mais difícil sustentar a combinação que o Master vendia para o público, de captar caro no CDB e empilhar risco do outro lado. Foi aí que o BRB entrou na história. BRB é o Banco de Brasília, um banco público controlado pelo governo do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, o Master teria vendido ao BRB carteiras de crédito, ou seja, pacotes de dívidas que outros clientes deviam ao banco. O BRB comprava esses pacotes e pagava por eles. O Master recebia o dinheiro e respirava. O problema, segundo os investigadores, é que parte dessas carteiras estava ligada a ativos que na prática não existem. Para piorar, a decisão judicial diz que o Master adquiriu carteiras de uma empresa de fachada chamada Tirreno, com empréstimos consignados que nunca foram feitos, sem pagamento real por trás. A exposição do BRB a papéis comprados do Master chegou a 30% do total de ativos do Banco de Brasília, quase 1/3 do patrimônio de um banco do governo. Entre julho de 2024 e outubro de 2025, mais de 16 bilhões de reais transitaram entre os dois bancos. Enquanto esse dinheiro ia e vinha, o BRB chegou a anunciar que iria comprar o Master, quase 60% do capital. O preço era em torno de 2 bilhões de reais. Parecia uma saída elegante para um banco em apuros. Um comprador público respeitável com lastro de governo. Só que em maio, um juiz bloqueou a assinatura do contrato definitivo. E em setembro, o Banco Central indeferiu a aquisição. Em novembro, o BC decretou a liquidação extrajudicial no Master. E as coisas não pararam de azedar. No dia seguinte, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. Daniel Porcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos enquanto embarcava no seu jato particular para fora do Brasil. Ele ficou preso por 11 dias. Saiu com tornozeleira eletrônica, o passaporte retido e a proibição de deixar a cidade sem autorização judicial. Em janeiro desse ano, a PF voltou para a segunda fase da operação. Agora, com 42 mandados em 5 estados, casas vasculhadas, relógios apreendidos, carros levados e o bloqueio de quase 6 bilhões de reais em bens. Dessa vez, até o cunhado do Porcaro foi preso no aeroporto e solto logo em seguida. Recentemente, o FGC começou a pagar os credores do Master. Em menos de uma semana, 26 bilhões de reais foram desembolsados para 67% de quem tinha dívida com o banco. Esse foi o maior resgate da história do fundo, maior do que qualquer outra crise bancária que o Brasil já viu.
No total, a conta para cobrir os 800 mil credores chegou a 40 bilhões de reais. Isso só do Master, somando as outras instituições que caíram com o banco, o rombo do FGC se aproxima de 52 bilhões de reais. E os 800 mil credores do FGC não eram os únicos com dinheiro no Master. Havia uma segunda categoria de investidor nessa história. Uma categoria que não aparece no aplicativo de investimentos. E que o prejuízo, se confirmado, não vai parar no bolso de quem tomou a decisão. Vai parar no bolso do aposentado. 18 fundos de pensão de estados e municípios aplicaram dinheiro no Master. Não em CDBs, em letras financeiras. É um papel diferente, rende mais e não tem cobertura do FGC. No total, 1,87 bilhão de reais. Quase metade desse valor estava num único lugar, o Rio Previdência, o fundo que paga as aposentadorias de 235 mil servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Sozinho, o fundo tinha quase 970 milhões de reais aplicados em letras do Master. Dinheiro investido em 9 operações com vencimentos programados para 2033 e 2034. Não era uma aposta pequena, era quase metade da folha mensal de aposentadorias do estado. O segundo mais exposto era o Amapá, com 400 milhões de reais. Depois vinham municípios como Maceió, São Roque, Cajamar, Itaguaí. Do norte ao sul do país, todo mundo tinha um pedaço do Master. Como esses fundos chegaram até lá? A auditoria do Ministério da Previdência encontrou uma resposta perturbadora. Os documentos que autorizaram os investimentos eram praticamente idênticos entre si. Mesmas frases, mesmas justificativas, mesma estrutura. Era um processo de Ctrl-C, Ctrl-V. Em vez de pareceres técnicos independentes, os fundos apresentavam documentos que mais pareciam material de marketing do próprio Master do que análise de risco. No Rio Previdência, a situação foi ainda mais longe. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, o processo de credenciamento do banco foi rápido demais. O pedido chegou em outubro de 2023. 12 dias depois, o gerente de investimentos confirmou que o banco cumpriu os requisitos. Poucos dias depois, o diretor-presidente autorizou. O TCE disse com todas as letras que houve atropelo no procedimento e possíveis irregularidades no processo. Em Maceió, a política de investimentos que abriu o caminho para o aporte do Master foi aprovada em reunião sem quórum mínimo. Só 4 assinaturas constavam na ata, quando a lei exigia pelo menos 6 votos favoráveis. No início de 2026, a Polícia Federal deflagrou a Operação Barco de Papel. O alvo principal era Davis Marcon Antunes, o ex-presidente do Rio Previdência nomeado pelo governador Cláudio Castro. Ele havia renunciado ao cargo em janeiro, depois da PF vasculhar a sua casa. Tentou sair do país, voltou dos Estados Unidos de avião, pousou em Guarulhos, alugou um carro e seguiu pela Via Dutra. A Polícia Rodoviária Federal o interceptou em Itatiaia, no sul do Rio. Os crimes investigados? Gestão fraudulenta, desvio de recursos públicos, corrupção passiva, indução da administração pública a erro e associação criminosa. Na operação anterior, a PF foi até um apartamento em Balneário Camboriú, ligado a outro alvo da investigação. Quando os agentes chegaram, alguém dentro do apartamento jogou dinheiro pela janela. A conta final para os fundos de pensão ainda não está fechada. O governo federal concluiu que os estados e municípios serão os responsáveis por cobrir o rombo. É a lei. Se o dinheiro não voltar da liquidação, a obrigação de pagar os aposentados continua sendo do ente federativo. Na prática, se o Rio Previdência perder 970 milhões de reais, o estado do Rio de Janeiro terá que encontrar esse dinheiro em algum lugar. Um estado que já está sem o certificado de regularidade previdenciária por descumprir limites legais de aplicação, um estado que meses antes da liquidação do Master aprovou uma lei para usar receitas de royalties do petróleo, que eram da Previdência, para pagar dívidas com a União. O dinheiro dos aposentados foi usado para bancar um banco que estava quebrando. E agora o Estado que fez isso pode ter que compensar o prejuízo com o dinheiro dos pagadores de impostos. Enquanto toda essa história se desenrolava, Daniel Vorcaro levava uma vida nababesca. Ele era dono de pelo menos 3 aeronaves registradas em nome da Viking Participações, da qual era sócio, incluindo um Falcon 7X avaliado em 200 milhões de reais. E Vorcaro também é acusado de usufruir de uma mansão em Trancoso, no sul da Bahia, avaliada em 300 milhões de reais. Propriedade à beira-mar com 40 mil metros quadrados, com 12 suítes e 5 bangalôs de 2 andares. Só a suíte master ocupa 400 metros quadrados. Ele também é dono de 20,2% da SAF do Atlético Mineiro, por meio do Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
A origem desse dinheiro, cerca de 300 milhões de reais, é investigada pela Polícia Federal por uma possível conexão com o PCC. Segundo uma reportagem da Bloomberg, as autoridades brasileiras também buscam obras de arte, imóveis de luxo e outros ativos ligados a Vorcaro na Flórida. A extravagância que o banqueiro levava era tamanha que em 2023 ele gastou 15 milhões de reais na festa de 15 anos da filha, com direito até de uma apresentação do DJ Alok. Só o bolo do aniversariante, com 3 andares, custou 25 mil reais. Vorcaro asfaltou 1 quilômetro de uma rua de terra paralela à BR-040 que dá acesso ao condomínio onde a festa foi realizada, e enviou um comunicado a todos os moradores do local, informando que caso o barulho da festa fosse incômodo demais, poderiam passar um fim de semana num hotel de luxo em Belo Horizonte, com diárias de 3 mil reais pagas por ele. Daniel não nega gostar de festas extravagantes. Nas redes sociais, a namorada dele, Marta Greff, empresária e influenciadora com mais de 600 mil seguidores, costumava compartilhar fotos do casal em destinos como Capri, Miami e Alpes franceses. Semanas antes do Carnaval do Rio de 2025, o camarote Café de la Musique Alma Rio, na Sapucaí, foi patrocinado por Vorcaro com uma proposta inusitada, a de não vender ingressos. O espaço de 3 andares e 2.500 metros quadrados foi construído para receber 300 convidados, com um investimento de 40 milhões de reais. O mesmo valor que o governo do Rio gastou financiando o desfile, o maior investimento público da história do carnaval. Vorcaro tinha um 3º andar reservado no camarote, descrito internamente como VIP do VIP. Sem ele, no carnaval desse ano, o Café de la Musique Alma Rio passou a cobrar ingressos para fechar a conta, entre 5 e 7 mil reais por pessoa. E não era só no Brasil que o Vorcaro construía essa imagem. Enquanto asfaltava ruas para a festa da filha e erguia camarotes no Carnaval Carioca, ele também escolhia endereços de luxo para o Master atuar no exterior. Um deles em Londres, no coração da City, o distrito financeiro britânico onde ficam os maiores bancos do mundo. Nesse lugar, num prédio chamado 22 Bishopsgate, o Master alugou um andar inteiro no topo. O Financial Times diz que o contrato estabeleceu um recorde de aluguel no edifício, de 122 libras por pé quadrado, que seria o equivalente a R$ 9.500 por metro quadrado. Outro endereço do Master ficava em Miami, no 830 Brickell, o prédio símbolo do mercado de escritórios da cidade. O Master fechou o último espaço disponível dele por quase $200 por pé quadrado, mais de 11 mil reais por metro quadrado, quase o dobro do recorde anterior do lugar. E o compromisso era longo, um contrato estimado em 58 milhões de dólares ao longo de 10 anos. Brickell não é qualquer bairro, é onde mora o dinheiro latino-americano nos Estados Unidos. Estar nesse lugar é sinalizar que você pertence ao circuito do capital internacional. Um banco como o Master se associa a CEPs como esse quando deseja que o mercado enxergue solidez antes de enxergar o balanço. E enquanto o Master enfrentava sérios problemas nos seus balanços, Daniel Vorcaro vivia o clichê da vida de um multimilionário brasileiro. O problema é que essa vida de Marajá não existia apesar da crise do Master. Ela parece ter sido viabilizada exatamente porque o Master operava um arranjo que gerava caixa no curto prazo, com fortes indícios de distorções contábeis. Como a gente viu, o Master oferecia CDBs com prêmios muito acima do padrão do mercado. A questão é que, se você capta pagando 140% do CDI, o seu custo explode. Para essa conta fechar, você precisa ganhar mais, ou fazer caixa do outro lado. E foi isso que Vorcaro tentou fazer. O banco pegava o dinheiro dos investidores e apostava alto em empresas em dificuldade. Só que essas apostas não têm liquidez imediata. Você não consegue vender uma posição numa empresa em recuperação judicial numa tarde de terça-feira. Esse dinheiro fica preso, às vezes por anos. Enquanto isso, os CDBs vencem todo mês e os investidores querem receber. Na prática, o modelo do Master foi ficando cada vez mais dependente de rolagem. Quando vencia um lote de CDB, o Master pagava com o dinheiro do lote seguinte. Ou seja, eram os novos investidores que financiavam os antigos. Não espanta que alguns analistas tenham chamado esse esquema de pirâmide. Enquanto o dinheiro novo entrava mais rápido do que o antigo saía, tudo parecia funcionar. O banco crescia, o lucro aparecia no balanço, a KPMG auditava sem ressalvas. Mas a partir de 2024, esse modelo começou a desmoronar. E não foi só o Banco Central que percebeu o problema. A Caixa Asset, a gestora da Caixa Econômica Federal, foi procurada para comprar 500 milhões de reais em letras financeiras do Master e recusou. Classificou a operação como atípica, de alto risco e com alto risco de insolvência. O modelo do Master era, segundo o parecer interno, de difícil compreensão.
É verdade que um banco pode quebrar sem ter cometido crime. Às vezes o modelo é ruim, a aposta dá errado, o mercado vira, isso acontece. Não é fraude. Pode ser incompetência, má sorte ou um misto das duas coisas. O caso do Master é diferente. Ou pelo menos é isso que a Polícia Federal diz. Porque existe uma distância muito grande entre o banco que corre risco demais e um banco que inventa o ativo que está carregando no balanço. Se lembra da história da Tirreno? A Tirreno era uma empresa que vendia carteiras de crédito consignado ao Master, empréstimos feitos a servidores públicos com desconto direto em folha. Em tese, papel seguro, com lastro fácil de explicar. Só que, segundo o Banco Central, quando o caso foi analisado, não apareceram os rastros básicos que conformariam esses empréstimos. Pix, TED, boletos, câmbio. Esses empréstimos, segundo as autoridades, nunca existiram no mundo real. O problema é que esse crédito fantasma virava ativo no balanço do Master, e no papel o banco parecia mais forte do que era. Liquidez é o dinheiro que o banco tem. Contabilidade é a história que ele conta sobre esse dinheiro. No caso do Master, segundo o Banco Central e a Polícia Federal, as duas coisas pararam de coincidir. Malu Gaspar conta que Vorcaro chegou a oferecer contratos de publicidade a influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o Banco Central. A jornalista Malu Gaspar, no blog do jornal O Globo, revelou comprovantes, documentos e trocas de mensagens de um esquema de contratos milionários com influenciadores digitais para defender o Banco Master. Segundo o blog, contratos oferecidos a influenciadores de direita para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Master. Segundo a jornalista, as cifras chegavam a 2 milhões de reais e previam cláusulas de sigilo absoluto para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o BC. E a internet não era o único campo de atuação. Na verdade, o caldo engrossa quando Brasília entra nessa história. Vorcaro nunca teve o costume de falar publicamente sobre a sua relação com o poder. Mas nem precisa, os pagamentos do Master contam uma parte importante dessa história. Quando o Master começou a entrar em apuros e a negociação com o BRB não deu certo, Vorcaro não contratou só advogados, ele contratou Brasília. Essa história começa em primeiro lugar entre 2022 e 2024, quando o Master passa a financiar fóruns no Brasil e no exterior, onde ministros do STF são convidados a falar para plateias corporativas. Em 2022, o Master pagou um jantar de gala no Fasano de Nova York com ministros do STF entre os convidados. Em 2023, Vorcaro subiu no palco de um fórum em Paris, onde elogiou o STF como guardião da democracia, com a presença de ministros na plateia. Em 2024, o Master pagou pela palestra de Tony Blair num fórum jurídico em Londres, mas preferiu não expor o seu nome como patrocinador na programação oficial. O banco chamou a ação de estratégia de marca. Gilmar Mendes estava nesses eventos, Barroso estava, Alexandre de Moraes estava, Dias Toffoli estava. É claro que nenhum deles é obrigado a saber quem pagava pelo coquetel, mas com Dias Toffoli dá para dizer que a relação foi muito além desses eventos. A Polícia Federal diz que Vorcaro e Toffoli se encontraram pessoalmente mais de 10 vezes entre 2023 e 2024, em ambientes sociais, fora de qualquer agenda institucional. Toffoli admite os encontros, mas nega ter recebido qualquer valor de Vorcaro. O que a investigação diz é que o ministro era sócio de uma empresa familiar chamada Maridit, que tinha participação no resort Itaiaiá, no interior do Paraná. Em setembro de 2021, uma parte dessa participação foi vendida para um fundo chamado Arlen, cujo cotista era Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. E o que chama a atenção é que, segundo a PF, houve repasses e cobranças ligados a esse negócio com atraso para lá de incomum, em 2024 e 25 anos depois da venda. Dias Toffoli declarou tudo à Receita e nega qualquer irregularidade. E em novembro de 2025, quando a Operação Compliance Zero foi deflagrada, o caso no STF caiu por sorteio com ele mesmo como relator, o que acabou gerando uma crise dentro da crise. Como relator, Toffoli decretou sigilo absoluto sobre o caso. Convocou uma cariação em comum entre o Vorcaro, o ex-presidente do BRB e um diretor do Banco Central, tratando o diretor do BC como investigado e não como testemunha. Toffoli também tentou transferir as provas apreendidas pela PF para o STF e insistiu em nomear os peritos que teriam acesso ao material. A PGR pediu a suspensão da cariação. Toffoli recusou. No mesmo mês em que foi sorteado o relator, Toffoli viajou num jatinho particular para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. A aeronave pertencia a um advogado do Banco Master. Mais uma vez, Toffoli nega qualquer problema em qualquer um desses pontos.
Há algumas semanas, o presidente do STF, Edson Fachin, convocou uma reunião com todos os ministros. 3 horas depois, todos saíram com uma solução. Uma nota coletiva de apoio a Toffoli, e com Toffoli deixando a relatoria do caso. O caso foi redistribuído para o ministro André Mendonça. Segundo o Globo, quando os sigilos foram quebrados, o celular de Vorcaro revelou contatos com 3 ministros do STF, 5 senadores, 20 deputados e 1 governador. É claro que a lista de contato por si só não prova qualquer problema criminal, mas diz onde Vorcaro circulava. Em setembro de 2025, semanas antes do Banco Central rejeitar a compra do Master pelo BRB, lideranças de 6 partidos apresentaram com urgência um projeto de lei que daria ao Congresso o poder de demitir o presidente e os diretores do Banco Central. O senador Ciro Nogueira também apresentou uma emenda propondo elevar a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF, o que beneficiaria diretamente investidores em bancos médios com captação agressiva. A emenda foi rejeitada e Nogueira nega que seu projeto tivesse qualquer direção de apoio ao Master. Vorcaro contratou Michel Temer para fazer o que o Temer chamou de mediação. Tentar encontrar um caminho para a venda do Master ao BRB mesmo depois do Banco Central já ter rejeitado o negócio. Temer confirma a história. Outro nome nessa história é Ricardo Lewandowski. O escritório de Lewandowski recebeu 6,5 milhões de reais do Master, em pagamentos mensais de R$ 250 mil. Um contrato que atravessou a entrada dele no Ministério da Justiça do governo Lula. Quando Lewandowski saiu para virar ministro, o filho Henrique passou a conduzir essa relação no escritório. Outro contrato do Master foi com o escritório de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. O contrato previa um pagamento de 129 milhões de reais ao longo de 3 anos para o escritório de Viviane. E ainda há Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula. Guido foi contratado como consultor do Master com uma remuneração estimada em R$ 1 milhão por mês. Foi ele quem articulou um encontro fora da agenda oficial entre Vorcaro e o presidente Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Na reunião, além de Lula, estavam presentes 2 ministros, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o CEO do Master, que argumentou que grandes bancos estavam conspirando contra o Master para proteger o mercado. No início de março, Vorcaro foi preso mais uma vez, na 3ª fase da Compliance Zero. A operação gerou 4 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão e um bloqueio de bens de até 22 bilhões de reais. Para você ter ideia, 22 bilhões de reais é quase o orçamento anual inteiro de Belo Horizonte, cidade de Vorcaro. Até então, para o público, o caso Master era apenas um escândalo financeiro. A história de um banco que quebrou e enganou os investidores. Mais um. A partir disso, o caso Master vira outra coisa. Lá em novembro, na primeira prisão, quando a Polícia Federal apreendeu os celulares de Vorcaro, os peritos começaram a vasculhar tudo. Mensagens, contatos, ligações, e no meio desse material encontraram um grupo de WhatsApp chamado A Turma. Esse grupo era formado por Vorcaro, pelo cunhado dele, Fabiano Zettel, por 2 ex-servidores de alto escalão do Banco Central e por um sujeito que aparecia nos contatos com o apelido de Sicário. Sicário é um termo que vem do latim e significa literalmente assassino de aluguel. Essa é a história de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Segundo a Polícia Federal, Mourão recebia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro. Sim, 1 milhão por mês. Para quê? Para coordenar uma estrutura de vigilância, monitoramento e intimidação contra qualquer pessoa que Vorcaro considerasse uma ameaça. Concorrentes, ex-funcionários, jornalistas, autoridades. A PF descreveu essa estrutura como uma estrutura de vigilância e coerção privada. E os diálogos que aparecem na decisão judicial não deixam dúvida. Em uma das conversas, Vorcaro menciona uma empregada doméstica chamada Monique. Diz que ela estaria ameaçando ele e pede para o sicário, abre aspas, moer essa vagabunda. Em outra troca de mensagens, Vorcaro fala sobre o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que havia publicado matérias desfavoráveis a ele. Vorcaro diz que primeiro é preciso colocar gente para seguir Jardim e então simular um assalto para agredi-lo fisicamente, quebrar todos os dentes dele, num assalto falso. O sicário pergunta se pode ir em frente e Vorcaro confirma. A partir desse ponto, nós não estamos mais falando de um banqueiro que fabrica números, mas de um sujeito que, segundo a Polícia Federal, mantinha uma organização que monitorava jornalistas e invadia sistemas sigilosos da própria PF, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais como o FBI e a Interpol.
Tudo isso usando credenciais obtidas de terceiros. Quando alguém publicava algo contra Vorcaro na internet, uma matéria, um post, numa rede social, o sicário entrava em ação de outro jeito. Ele fabricava documentos que pareciam pedidos oficiais de órgãos públicos e mandava direto para as plataformas, usando os canais que existem para atender autoridades de verdade. O objetivo não era só derrubar o conteúdo, mas conseguir os dados de quem publicou. Segundo os investigadores, o esquema de Vorcaro não tinha só uma engrenagem, tinha 4. A primeira era o núcleo financeiro, as fraudes, os ativos fantasmas, os CDBs inflados, tudo que a gente já viu até aqui. A segunda era o núcleo de corrupção institucional. Como esse núcleo funcionava? Eu vou dar um exemplo prático. 2 servidores de alto escalão no Banco Central, Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-chefe e ex-chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, são acusados de ter trabalhado na prática como consultores particulares de Vorcaro de dentro do Banco Central. A investigação diz que eles revisavam documentos do Master antes de serem enviados ao próprio BC e alertavam Vorcaro sempre que o sistema de monitoramento do Banco Central identificava alguma movimentação suspeita. Os 2 orientavam até como ele deveria se comportar em reunião com o presidente do BC. Como era feito o pagamento? Em contratos falsos de consultoria com empresas de fachada montadas só para isso. E pelo menos uma vez, uma viagem à Disney e à Universal Studios em Orlando, nos Estados Unidos, com guia contratado e pago pelo próprio Vorcaro. Pense nisso, o sujeito que pilotava um dos maiores esquemas de fraude bancária da história do Brasil pagava viagem à Disney para o fiscal que deveria estar vigiando o banco dele. A terceira engrenagem de Vorcaro era o núcleo de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial. A PF diz que mesmo depois de ser solto em novembro, com tornozeleira eletrônica, Vorcaro continuou escondendo dinheiro. Segundo a investigação, 2,2 bilhões de reais foram transferidos para uma conta em nome do pai dele, na CBSF DTVM, a antiga REAG, uma gestora que, por coincidência, também aparece em outra investigação, a Operação Carbono Oculto, que investiga a lavagem de dinheiro do PCC. A quarta e última engrenagem é a turma, o núcleo de intimidação, o sicário, a milícia. Desse núcleo, poucas horas depois de ser preso na terceira fase da Compliance Zero e levado para a carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte, Luiz Felipe Mourão, o sicário, atentou contra a própria vida. Agentes da PF até tentaram reanimá-lo por 30 minutos, e o SAMU foi chamado para levar Mourão ao hospital no centro de BH, mas ele não resistiu. O sicário foi declarado morto no mesmo dia, e com ele morreram também as respostas que só ele poderia dar, porque esse era o sujeito que, segundo a PF, coordenava toda a operação de espionagem e intimidação. Era Mourão quem acessava os sistemas, monitorava os alvos, recebia as ordens de Vorcaro e executava. Se alguém sabia exatamente o que a turma fez e contra quem fez, era o sicário. No fim, o que toda essa história revela é que, além da fraude e das intimidações, quando o Master começou a perder mercado, Vorcaro tentou ganhar o Estado. E ele pode ter bons argumentos nessa direção. Alguns parlamentares relatam em conversas reservadas o medo de que existam registros de bastidor. Áudios, vídeos, fotografias de festas bancadas por Vorcaro, em que os convidados tinham que deixar o celular do lado de fora sob o controle de seguranças, enquanto o anfitrião circulava no ambiente cercado de câmeras de sistema de monitoramento. É claro que a simples existência desses registros não prova crime algum, mas uma cidade como Brasília, movida à reputação, a ideia de que alguém com bons contatos possa ter uma coleção de imagens delicadas já funciona como moeda de poder, mesmo que nunca seja usada, ou melhor, especialmente se nunca for usada. O que Brasília conta, cochichando, é que esses eventos eram embalados com a presença de mulheres estrangeiras, modelos do leste europeu recrutadas para compor o ambiente, uma prática tão antiga quanto a política. Mas tudo isso até aqui está no terreno do disse-me-disse, dos mitos da capital do país. O que o Master revela sobre Brasília vai além de qualquer fofoca, e está nos fatos que já são públicos. Revela que um banco pode ter uma ascensão meteórica em pouco tempo, oferecendo juros que ninguém consegue explicar, carregando ativos que ninguém consegue avaliar e continuar operando normalmente, auditado, regulado, com assento em eventos onde os guardiões da lei bebem o mesmo vinho que o patrocinador. Revela que quando esse banco começa a desmoronar, o primeiro instinto do seu dono não é procurar um plano alternativo financeiro, é ligar para Brasília. E o pior, que Brasília atende.
tudo isso é público, tá nos autos, nas agendas, nos contratos, nas decisões judiciais, nas notas oficiais. Não é fofoca, é o funcionamento normal da vida na capital do país. Uma terça-feira de nuvens com chuvas isoladas. Poder no Brasil não opera na sombra, ele opera à luz do dia, com gravata, num salão de hotel de luxo. E o pior, conta com o fato de que quando a conta chegar, quem vai pagar somos nós. Terceira live, dia 24 de maio de 2026. Horário, 11 horas e 57 minutos. O desespero ao descobrir que não tem SWIFT operacionalizar, não tem dinheiro nas nuvens, não tem dinheiro em compensações de bancos centrais, bancos domésticos. Não há dinheiro em transferência. Está tudo apagado. Ou seja, você tem um espelho, mas esse espelho não estabelece que o dinheiro chegou lá na Europa, ou que chegou no Vietnã, ou que chegou em Hong Kong, ou que chegou na Malásia. Ou seja, a transmissão foi feita, mas o dinheiro lá não chegou, não está. E eles lá têm os dados de capital. E o dinheiro que você mandou transferir para o Brasil, Lula, não chegou. Então não tem compensação de bolsa de valores. Não tem compensação de bancos. E você vai proceder como? Vai declarar falência o roubo qualificado que você cometeu? Seu falsa identidade, filho de uma puta! Você teu primeiro e segundo escalão? Hein, seu filho da puta? Tu vai preso e morto na hora, sumariamente, porque estamos em guerra, seu filho da puta. Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional. Nós estamos com a ordem de abate, você pode ser morto, fuzilado. Você, o Alckmin, primeiro e segundo escalão. Quem não cooperar, quem não confessar que é um filho da puta ladrão, vai morrer sumariamente. E já entramos no Brasil. Você alega que tem que ter forças, tem que ter milícias, tem que ter as Farc, a LN, o caralho. Não, não tem ninguém. Todo mundo pulou fora. Todo mundo está fugindo, Lula. Porque o dinheiro não existe mais. Nem para você, nem para eles. Entendeu, seu filho da puta? Então, a guarda revolucionária também está fugindo? Eles não estavam cagando goma, não mandaram, você, Lula, não mandou esse lobo solitário atirar no Trump, como você fez também no jantar? Porque tudo isso é obra tua, seu filho da puta. Você que pagou, você e tua cambada aí da guarda revolucionária, esse charmuta ayatollah filha da puta. Entendeu? Tudo metido a assassino, caralho, tudo cu apertado, que na hora de levar um teco na cabeça, ficam com medo de morrer. Não é Macron, filha da puta. Não é alemão, filha da puta. Hein? A Espanha caiu. Foi tudo pro caralho. Eles vão ter que negociar. E estão dando teu nome, Lula. Portugal também, todo mundo, sambou todo mundo hoje domingo. E claro, você vai dizer, olha, por medida de precaução ao combate do crime, nós confiscamos todo o dinheiro de todas as contas no Brasil. Isso cola, filha da puta. Isso não pode proceder. A mesma coisa que está sendo feita lá em Cuba. Eles confiscaram todo o dinheiro. Mas só que nós chegamos na frente e pegamos os financeiros na ilha de Miami e colocamos todo mundo em cana, seu filho da puta. Tá entendendo? Quem tá falando aqui é o Oscaralho, seu filho da puta. Entendeu? E nós vamos te combater como se faz com o queijo suíço. Vamos te encher de buraco, seu filho de uma puta. Você e esses fardados mentirosos que não são brasileiros, são mercenários, vendidos. Esse general filha da puta. E você, Mussi, vai pra puta que te pariu.
Tá entendendo o que eu tô falando? Você, quando é filho da puta, Gilmar Mendes. Tá todo mundo fudido. Meu Pix, 21 99742 0789. Te prepara, filha da puta! Vai morrer, porra! Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
tentação, mas livra-nos do mal, porque Deus é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.